Começando aqui nossa aula 2 da imersão e liberação miofascial. Na primeira aula a gente falou bastante do quanto é importante tanto os fisioterapeutas quanto os profissionais de educação física e os massoterapeutas terem o domínio da prática da liberação miofascial, de quantas vantagens isso vai trazer tanto para os alunos, pacientes e clientes, quanto para o seu retorno financeiro. Então, se você não assistiu a aula 1, volta lá, assista, que vai ser importante para você. Nessa aula, vamos falar dos aspectos mais específicos da fisioterapia, aonde esse paciente, quando chega para a gente, chega com um quadro de dor, e o que cabe a nós, fisioterapeutas, é avaliarmos até que ponto esse comprometimento muscular é uma consequência de alguma possível disfunção. E se a gente identificar essa disfunção, a gente precisa encaixar a liberação dentro de um contexto onde vão ter outras condutas para conseguir recuperar essa biomecânica articular e assim restabelecer esse paciente, melhorando essa dor e toda essa biomecânica do corpo dele. E por que eu estou falando isso? Pelo fato da liberação ser uma técnica que pode ser aplicada por outros profissionais, a comunicação entre esses profissionais, educadores físicos, massoterapeutas e fisioterapeutas, ela deve existir como uma equipe interdisciplinar, onde cada um deve saber a hora de agir e a hora de encaminhar para outro profissional. Se um massoterapeuta, por exemplo, está realizando a liberação em determinada musculatura onde haja queixa e vê que esse quadro não está melhorando, no paciente, ele ter essa noção e encaminhar esse paciente para um fisioterapeuta, porque às vezes está acontecendo outras situações onde precisa de uma avaliação mais profunda. E eu tenho como exemplo para vocês vários casos que vieram para mim já, mas especificamente um diagnóstico de uma tendinite de supraespinhoso, onde na avaliação dessa paciente eu detectei disfunções na coluna cervical e a liberação miofascial fez parte do tratamento, não só da musculatura de cervical, como de todo o trajeto até o ombro. Então, se eu tivesse ali tratado só a região da tendinopatia dela, eu não teria melhorado o quadro dessa paciente. Então, através de uma avaliação mais específica, foi identificado uma disfunção em outro local, onde a liberação fez parte do sucesso do tratamento dessa paciente, que em apenas 4 sessões ficou aí bem, sem dor e curada. A liberação miofascial é uma técnica que mesmo você que é recém-formado, que está começando no mercado de trabalho, é uma técnica que, se você tiver o domínio, esse domínio pode suprir essa insegurança do começo de carreira, não só pela execução da técnica em si, onde você vai realizar com segurança, realizar tendo a certeza do que você está fazendo e de como você está fazendo, como te dá a noção de quando é a hora de encaminhar a um profissional ou a outra pessoa quando surgir algum tipo de dificuldade e, além disso, com muito pouco investimento, quase zero se você utilizar as mãos, você vai valorizar o preço da sua sessão e o seu retorno financeiro vai ser muito maior. Na dica prática de hoje, vou mostrar um exemplo de como a liberação miofascial funciona como parte de uma conduta de tratamento para reequilíbrio articular. A dica da aula de hoje é quando a liberação miofascial ela faz parte de um conjunto de técnicas com o objetivo de realinhamento de desarranjos articulares. O exemplo que eu separei para vocês hoje é, por exemplo,
quando a causa de uma tendinopatia de supraespinhoso é por causa do desequilíbrio do mecanismo escapular. Nesse tratamento dessa disfunção, além da gente focar no fortalecimento das musculaturas posteriores, a gente precisa entrar com a liberação miofascial nas musculaturas mais tensas, nas musculaturas que causam a anteriorização dessa escápula, a rotação interna desse ombro. Um exemplo nesse caso, nas tendinopatias de supraespinhoso, é a liberação do peitoral menor. Então, nesse caso, a liberação ela entra em parte da conduta para arrumar esse desequilíbrio articular e assim tratar uma lesão. Na próxima aula, você vai conhecer e vai descobrir como você vai aumentar o seu faturamento, mesmo começando no mercado de trabalho, através de um método de liberação miofascial que eu desenvolvi e eu tenho certeza que vai te dar segurança e vai te gerar muitos resultados, mesmo nos primeiros atendimentos.